Galerinha, na nossa segunda questão, um problema aí de combinatória, tá? Clássico, que aparece muito, que diz o seguinte. Questãozinha da Federal de Pernambuco, ó. Admita que, em um exame com 10 questões, um estudante tem de escolher 8 questões para serem respondidas. Quantas escolhas o estudante fará se ele deve responder a primeira ou a segunda questão, mas não a ambas? Olha só, o estudante tem que responder, entre as 10 questões da prova, ele tem que escolher 8 para resolver. Dentre essas 8 que ele vai escolher, ele é obrigado a escolher a primeira ou a segunda, mas não as duas. E em hipótese nenhuma pode deixar de fazer uma delas. Então, o cara tem que escolher a primeira questão ou a segunda questão. Ele não pode resolver a primeira e a segunda na prova. E ele também não pode deixar de resolver uma das duas. Raul, eu posso resolver a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a décima? Não. Tem que fazer a primeira. Ou tem que fazer a segunda. Pode fazer as duas? Não. Tem que fazer a primeira e não fazer a segunda. Ou fazer a segunda e não fazer a primeira. Tá certo? Então vamos lá. De quantas maneiras ele vai poder fazer essa prova? Primeiro de tudo, analisar se o problema é um problema de combinação ou de arranjo. Isso aqui é uma questão de formação de grupo. Eu tenho 10 questões em que a minha prova vai ser um grupo com 8 questões. Resta saber se é um problema de formação de grupo, de arranjo ou de combinação. A gente já sabe que o problema de formação de grupo ele é de arranjo quando a ordem dos elementos altera o grupo formado. Tá certo? Mudou a ordem, mudou o grupo, é uma questão de arranjo. No caso de eu mudar a ordem dos elementos e o grupo continuar o mesmo, é uma questão de combinação. Esteja atento. Se eu fizer na minha prova a primeira questão, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona. Primeira, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Vai ser a mesma coisa que se eu fizer a nona, a oitava, a sétima, a sexta, a quinta, a quarta, a terceira e a primeira. A ordem com que eu vou fazer as questões, quando o professor pegar a prova para ver, não importa. Vai ser a minha prova de qualquer jeito. Não importa a ordem das questões. Então é um problema aqui de combinação, porque a ordem não altera o grupo formado. Então vamos lá. Vamos admitir que eu já escolhi a primeira questão da prova para fazer. Se eu já escolhi a primeira questão da prova para fazer, me restam ainda para escolher 7 questões. Né? Me restam ainda 7 questões para escolher. 7 questões de um total de quantas? A prova tem 10. Eu já escolhi a primeira para fazer. Então sobram 9. Só que eu tenho absoluta certeza que entre essas 9 eu não posso escolher a segunda. Porque eu já estou fazendo a primeira. Então das 9 me sobram agora 8. Então eu posso escolher qualquer uma dessas 8. Eu quero escolher 7 dessas 8. Por isso que vai ser uma combinação de 8 tomado em 7. Ó. Tá? Então, se eu quiser resolver a primeira questão da prova, eu vou ter combinação de 8 tomado em 7 possibilidades para isso. Tá? E se eu quiser escolher a segunda para resolver, é a mesma coisa. Quem já fez a segunda e não pode fazer a primeira, já está eliminando 2 questões das 10 da prova. Já fez a segunda e não pode escolher a primeira para fazer. Então, ela tem que escolher... A pessoa tem que escolher 7 questões de um total de 8. Ou seja, é também uma combinação de 8 tomado em 7. Como a criatura tem que resolver ou a primeira questão da prova ou a segunda, ele vai resolver essa combinação aqui de cima, vai resolver essa combinação aqui de baixo e vai somar.
Esse ou na combinatória, ele clama, ele pede, ele implora que você pegue as possibilidades e você some. Então você vai fazer combinação de 8 tomada em 7, quanto é que dá? A combinação de 8 tomada em 7, pessoal, ela é 8 fatorial sobre 7 fatorial vezes 8 menos 7, 1 fatorial. Quem faz essa continha vai achar 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial vezes 1 fatorial. Que vai dar então quanto? Cancela 7 fatorial com 7 fatorial e 8 por 1 fica 8. Ó. Então eu tenho 8 maneiras de realizar essa prova fazendo a primeira questão. Também tenho 8 maneiras de realizar essa prova fazendo a segunda questão. Tá? Fazendo a primeira questão sem fazer a segunda, né? E fazendo a segunda sem fazer a primeira. Então nós temos 8 de cada. 8 aqui para cima e 8 aqui para baixo. Então nós vamos somar esses valores. Por isso que a nossa resposta vai ser 8 possibilidades de cima mais 8 possibilidades de baixo, que vai dar um total para a gente de 16 possibilidades de se realizar essa prova. 16 maneiras de se realizar essa prova. Beleza, gente? Então você vai marcar aí a opçãozinha B de bola nessa questão super interessante de análise combinatória. Tranquilo? Marque aí B e vamos nós. Vamos para a terceira.